Tarde, boa noite, o amado irmão, a amada irmã que acessa esse canal aqui no YouTube da nossa amada Como CP. Eu hoje vou dar continuidade a uma palavra que eu peguei no último domingo de junho e que nós estamos pegando um texto das palavras de Jesus, quando Jesus está respondendo a um grupo de judeus dentro do templo, né? É uma passagem que ela inicia ali em Mateus 21, 23 e vai até Mateus 24, versículo 1. A gente não pode esquecer que a Bíblia não foi escrita, né? Quando o autor escreveu, ela não pensou ela em dividir como capítulos e versículos, o que para nós facilita bastante, né? Encontrar determinados trechos e ressaltar ou pensar alguma parte que a gente queira enfatizar, mas a gente não pode esquecer de que o autor ele tinha um contexto, né? Nesse fato aqui, Mateus está relatando um trecho que Jesus entra no templo e depois de entrar ali no templo, vários acontecimentos passam a ser narrados por Mateus, dentre eles este que eu quero ressaltar com os irmãos, que está ali em Mateus capítulo 22, do versículo 36 ao 40, que é Jesus respondendo ao fariseu, né? Um fariseu pergunta a Jesus, mestre, qual é o maior mandamento, né? Então, Jesus, de uma maneira muito clara, né, começa a interpelar esse diálogo entre Jesus e fariseu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? E no domingo de junho, eu comecei falando sobre amor a Deus, né? E eu quero tratar com os irmãos do que naquela época, eu disse para os irmãos que eu ia dividir essa mensagem em 3 partes, né? Até intitulei como 3 vezes amor, para que a gente verdadeiramente compreenda como é que a gente ler a Bíblia, como é que a gente mergulhar nas Sagradas Escrituras, tendo como lente de interpretação as palavras de Jesus. Não podemos debruçar sobre a palavra de Deus sem ter como fonte de interpretação esse amor que Jesus quer que a gente tenha já no nosso olhar, na nossa forma de ler, na nossa forma de viver. E é esse trecho, né, essa segunda parte que eu quero tratar com os irmãos, que é exatamente este amor ao próximo, né? Jesus fala amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Todas as 3 não tem como se desprender, não tem como se desconectar, porque como é que eu vou amar a Deus se não amo o meu próximo? Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo? Como é que eu vou me amar se eu não amo a Deus? Então, Jesus foi preciso ao trazer à nossa memória de que não precisamos decorar um livro de regras. A Bíblia definitivamente não é um livro de regras e Deus, ao transmitir a sua palavra para nós, não quer que nós debrucemos sobre a sua palavra procurando um manual do que é certo, do que é errado. O que o Senhor espera é que quando a gente se propuser verdadeiramente a estudar a sua palavra, é que os nossos olhos tenham a compreensão e a inspiração e a iluminação do Espírito Santo de Deus para que a gente possa, com esses olhos de amor, com esses olhos de misericórdia, com esses olhos de graça, com esses olhos de Cristo, a gente possa verdadeiramente traduzir quais são os princípios e quais são os ensinamentos que o Senhor quer passar para nós, seja num simples versículo, seja num longo trecho, como nós vamos pegar aqui, fazendo esse recorte sobre essa conversa de Jesus com o fariseu. Porque não é fácil amar ao próximo.
eu diria que é mais difícil até do que amar a Deus. Porque todos nós temos um conceito estabelecido no nosso coração sobre o que é amar a Deus. Eu, na época, em junho, eu falei para vocês que era muito fácil dizer o que é amar a Deus, mas eu fiz questão de enfatizar para vocês o que não era amar a Deus. O que não era amar a Deus. Que não se trata de um sentimento, mas se trata de uma mudança de mente, de uma mudança de postura, de caráter, uma mudança da forma de encarar a vida. Então, a primeira forma que eu quero que, quando a gente se debruça sobre esse texto e tentar compreender o que é amar ao próximo, é ter uma consciência de que este amor que Jesus quer que nós passemos a interpretar todas as facetas que a vida nos apresenta, é o amor que tem que nos transformar. Esse amor deve proporcionar em nós uma mudança da forma como a gente se depara e como a gente reage às situações que a vida nos apresenta. E aí é que está a grande dificuldade, meus irmãos, porque seria muito mais fácil se Jesus tivesse simplesmente dado um livro de regras para nós. Se nós reduzíssemos a nossa jornada cristã a ler o Decálogo, né? Não matar, não adulterar, era muito mais fácil. Mas quando Jesus transforma e quer que a gente veja e leia a Bíblia através do amor, é porque nós não podemos, não se trata mais do que não fazer. Se trata agora de não uma atitude passiva, mas agora de uma atitude ativa. Olha, você tem que amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Você tem que amar ao seu próximo. Então, não tem como a gente amar a Deus e dar um testemunho de que amamos a Deus sem que de nossa vida cotidiana hajam frutos de amor, hajam frutos de misericórdia, hajam frutos de perdão, hajam frutos de zelo, hajam frutos de cuidado, hajam frutos de acolhimento, hajam fruto até do silêncio. Porque muitas das vezes pecamos ao falar. O que Jesus espera de nós, e como primeiro ponto da nossa conversa aqui hoje sobre o que era amor ao próximo, é porque é um amor inseparável. Jesus pede para que nós amemos ao próximo, para que a gente agora seja aquele canal que vai conectar o céu à terra. Quando Jesus fala que é chegado o reino de Deus na figura dele e deseja que nós verdadeiramente testemunhemos esse amor a Deus e agora nessa ligação direta com todos aqueles que nos cercam, sejam íntimos ou não, é muito difícil, porque a testificação desses atos, a vivência desse amor vai fazer com que o reino de Deus, o reino dos céus, não fique mais como uma ideia futura, como uma ideia do que está no porvir. O que Jesus espera de nós e impõe a nós esse novo mandamento é que, através das nossas ações, nós vamos fazer com que o reino de Deus, o reino dos céus, seja algo concreto que nos cerque. Porque é verdade que podemos ser maldição na vida do outro. Porque a gente pode matar, a gente pode trair, a gente pode roubar. Deus falou a Moisés tudo que a gente não podia fazer. Mas o que Jesus quer que a gente agora pegue a nossa mente e transforme.
Agora, o que Jesus pede de nós é que a gente agora não se trata de não matar, mas se trata de amar. No Sermão do Monte, Jesus fala exatamente isso. Ouvir o que foi dito, não matarás, mas eu, porém, vos digo: todo aquele que pensar do seu irmão um pensamento torpe que seja, já está matando ele. Então, Jesus eleva o nível e demanda de nós uma compreensão do que é amor a esse próximo. Não são mandamentos separados. Olha, ama a Deus, ama ao próximo, ama a si. Jesus está mostrando para nós, olha, não tem mais esta maneira de encarar a vida dicotômica, sabe? Separada, compartimentalizada. Não. Ou você vive a sua vida verdadeiramente, de maneira plena, compreendendo que tudo está interligado. Então não adianta você ser bonzinho na igreja e ser cruel no seu trabalho. Não adianta você ser bonzinho com a sua esposa ou com seu marido e ser cruel com aquela faxineira, com o gari na rua. É uma mudança de mente, uma mudança de paradigma da gente. Porque a gente gosta de falar que ama Deus, né? Mas João escreve na sua carta que como é que a gente pode amar a Deus que a gente não vê e dizer que odiamos nosso irmão? Acho que Paulo responde isso para a gente. Paulo usa uma figura de linguagem muito bonita na sua carta aos Colossenses, quando ele diz para nos revestirmos do amor, que é o elo perfeito. Isso não é fácil, meus irmãos. Queria eu que estalasse os dedos e nossas mentes fossem verdadeiramente transformadas, mas o que Jesus pede a nós nesse novo mandamento é que nós permitamos que o Espírito Santo faça a obra dele na nossa vida. Que a gente se lembre do que Paulo fala sobre se revestir do amor. Essa figura de linguagem é muito bonita, eu sempre gosto de usar essa expressão, é como se a gente levantasse, tomasse o nosso banho e ainda nu, vestíssemos com o amor de Deus, e só a partir daí a gente colocasse a nossa roupa. A nossa segunda pele tem que ser esse amor que é o elo perfeito. Isso é um exercício. É necessário de nós treinamento e exercício. É necessário de nós súplica, porque não conseguimos sozinhos. É o próprio Deus, através do seu Espírito que habita em nós, que diuturnamente vai fortalecendo esse amor que a gente suplica que seja a nossa pele, a nossa vestimenta, a nossa roupa, seja as ações que dominem o nosso ser. E aí, quando a gente estiver assim, não vai ser mais um amor que está compartimentalizado, um amor que a gente vai viver somente quando não viver mais aqui neste mundo. Quando nós estivermos no céu, fomos recebidos em glória e bênção por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não, é já aqui. Nós sendo esse canal de bênção que conecta céu e terra. É através das nossas ações, da nossa demonstração de amor, nos revestindo com esse amor que vem de Deus. E aí, meu irmão e minha irmã, daremos frutos. Será notório para todos aqueles que nos olham
que nós vivenciamos um amor que é inseparável. É um amor que vem de Deus. E porque vem de Deus, porque amamos, porque Ele nos amou primeiro. Então, não é um amor que está separado. É um amor que está conectado, que permite, através das nossas ações, fazer com que o reino de Deus se estabeleça aqui na Terra. Em segundo, é um amor que deve ser prático. É um amor que sai das palavras e se transforma em ação. E aí é o mais difícil, porque é fácil falar de amor na teoria. É muito bonito. É muito bonito quando a gente se trata do amor ao próximo em relação ao outro, de fora. Quando a gente olha para o outro, mas por que você fez isso? Quando nos colocamos no papel de juízes, de tribunal. Mas e quando somos nós que estamos no banco dos réus? O que o outro pode esperar de nós? Justiça? Condenação? Acho que Jesus está falando para nós é que nós devemos ser verdadeiramente agentes de misericórdia, agentes de compaixão, agentes de perdão. E não é fácil, meus irmãos. Não é fácil. Não é fácil ser misericordioso em quem nos dá raiva. Não é fácil ter compaixão a quem nos trai. Não é fácil dar perdão a quem nos odeia. A minha dica, eu acho que o primeiro passo que nós devemos fazer para transformar esse amor em forma prática, concreta, é primeiro reconhecer em nós a nossa incapacidade de ser assim. Reconhecer a nossa fraqueza, o nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa prepotência, a nossa religiosidade. Deus não quer que nós sejamos seres religiosos. Ele nos convida a ser filho. E quando nós nos tornamos filhos de Deus, e Jesus é muito concreto que nós só podemos nos tornar filhos de Deus ao aceitarmos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando nós reconhecemos que esse amor que Jesus quer que nós tenhamos ao nosso próximo, esse amor prático, ele sai desse ideário, dessa utopia que sonhamos, um mundo perfeito, onde todas as pessoas são felizes. O que Jesus quer em nós é que a gente reconheça que nós precisamos de um Salvador. E por precisarmos de um Salvador, nós reconhecemos também que somos incapazes de amar como Jesus quer que nós amemos. E quando nós reconhecemos isso, nós damos vazão para que o Espírito Santo faça em nós a obra que deve ser feita. Só assim nós conseguimos sair de um amor teórico para um amor prático. Quando nós abrimos mão do controle, quando nós entregamos as certezas e as arrogâncias que temos nas nossas vidas,
aos pés do Senhor e falamos: Pai, me ajuda, porque eu não sou capaz de amar como tu amas, eu não sou capaz de ser misericordioso como tu és, eu não sou capaz de ter compaixão como você tem, eu não sou capaz de perdoar como você me perdoa. Só quando derramamos o nosso coração na presença do Senhor, reconhecendo que somos pequenos, imperfeitos, incapazes, damos vazão para que o Espírito Santo de Deus nos preencha. Aí, aquela fala que Paulo fala de vestirmos do amor, vai sendo potencializada, vai sendo fortalecida, vai sendo verdadeiramente se tornando palpável e visível. Acho que todos nós conhecemos uma pessoa que, quando a gente bate o olho nela, fala assim: caramba, essa pessoa é o céu na terra. Jesus quer que nós sejamos esse tipo de pessoa, em que a gente aprenda a controlar a língua. Em tempo de redes sociais, que a gente aprenda a controlar os dedos. E passemos a acolher o outro, como suplicamos que o Senhor nos acolha todos os dias. Não é fácil. Não é fácil. Paulo escreve lá em Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 13. Acho que todos os irmãos conhecem, né? Mas eu vou ler aqui para facilitar. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 3 ao 7. Eu estou lendo na versão NVI. Olha o que Jesus fala através de Paulo sobre o que esse amor prático deve ser. Então não se trata somente de sair na rua para dar uma quentinha ou dar uma roupa pro irmão que tem frio, ainda mais tem feito bastante frio, meus irmãos. Eu sei porque eu tenho saído para fazer entregas e o vento vem cortando, doendo na pele. Mas perceba que a gente às vezes tem que ter maturidade para se perguntar o porquê que fazemos determinadas coisas. E acho que Paulo aqui foi preciso. Combina muito bem com isso, que ele fala assim: se eu der aos pobres tudo que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso valerá. O amor é paciente. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura os próprios interesses. Não se ira. Não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu acho que Paulo aqui está batendo doído em todos nós. Porque como pode vivermos num país predominantemente cristão? Porque se pegarmos estatisticamente a parcela de católicos, a parcela de evangélicos do nosso país, somos predominantemente cristãos. Ainda mais, vou acrescentar mais, até mesmo os espíritas da linha kardecista, que também se auto-intitulam como os cristãos. Então, se pegarmos essas três porções, nós vamos passar tranquilamente dos 70%
a 80% da população brasileira, meus amados irmãos. Como transformar o nosso amor teórico em amor prático? Se olhamos para todos os lados e vemos injustiça. Se nos alegramos quando um bandido é assassinado porque estava furtando. Se desejamos que aquele político que não nos agrada morra ou vá preso. Se trata de transformarmos a nossa mente. O que Jesus quer de nós quando nos convida a transformarmos a nossa mente. Ele fala lá em João 13: amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Jesus não banalizou o que era amar ao próximo. E ele sabia que não precisava mais das leis de Moisés, porque tudo se resume aqui. Amar ao próximo. Como? Como que nós vamos amar ao próximo? Como que eu vou exercer esse amor que Paulo fala para nós? Porque às vezes temos em nossas igrejas, saímos para distribuir quentinhas, recolhemos cobertores, paramos o carro, damos quentinha, damos cobertores, mas será que é isso que o Senhor quer de nós? Será que é somente isso que o Senhor quer de nós? O que temos de mais precioso, meus amados irmãos? Eu diria que é o tempo. Quanto tempo dedicamos ao ouvir a dor do nosso próximo? Quanto tempo nós vamos investir para ouvir a real necessidade daquele que sofre? Um bom exemplo para mim são os amigos de Jó. Os amigos de Jó chegaram, sentaram e ficaram ali. Foram amigos enquanto estiveram em silêncio. Temos que descer da nossa postura de arrogância, prepotência, de acharmos que somos os donos da verdade absoluta, que somos o tribunal do mundo. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os interesses próprios, não se ira, não guarda rancor. Isso tudo aqui, o que Paulo está falando é sobre relacionamentos. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós só vamos verdadeiramente transformar um amor teórico num amor prático, saindo das palavras para as ações, quando formos capazes de olhar para o outro da mesma maneira que nós suplicamos que o Senhor olhe para nós. Só assim. Só assim nós deixamos de viver um amor na teoria. E esse amor ao próximo se trata o amor de Deus agindo em nós. Assim nós seremos misericordiosos, cheios de compaixão, cheios de acolhimento e perdoadores.
Então, o amor é inseparável. Cabe a nós conectarmos céu e terra. O amor deve ser prático. Como terceiro ponto, devemos ter o amor como pilar, como base de sustentação de toda a nossa forma de viver. Jesus dá um bom exemplo para nós no outro trecho, que Jesus está conversando com um fariseu e um desses homens pergunta para Jesus: mas quem é o meu próximo? Quem é esse próximo? E aí Jesus vem com aquele exemplo do bom samaritano, né? Nossa, como é difícil. Que passou um homem, né, da igreja com a Bíblia debaixo do braço. Passou lá o padre todo cheio de vestimento. Passou um outro religioso do reteté. E aí passou aquele cara que ninguém gosta dentro daquela comunidade. Jesus usa um exemplo do samaritano porque era isso mesmo. O pessoal de Samaria era odiado. Era odiado, assim. Chegou ao ponto de Jesus ter uma vez falado para os seus discípulos que ia atravessar, ia para o outro lado do Jordão, e aí eles queriam dar a volta por todo o lago para não ter que passar por Samaria. Tamanha era a repulsa que esse povo tinha, sabe, pelos samaritanos. Então Jesus fala que chegou um samaritano, acolheu aquele homem que estava ferido, cuidou dele, colocou numa hospedaria, pagou, e disse que se tudo que ele precisasse, se ainda ficasse faltando algo a pagar, ele acertaria depois. Entenda que o que Jesus está falando aqui não é sobre dinheiro, meus irmãos. Não se trata de a gente chegar ali na rua agora e tirar da nossa carteira todo o dinheiro que temos e dar para uma pessoa. Se fizermos também, o Senhor vai se alegrar com isso, mas não é disso que Jesus está falando. Não podemos ser imaturos, infantis, já passou a época de bebermos leite, está na hora de começarmos a nos alimentar com comida sólida. O que Jesus está querendo que nós tenhamos entendimento é que a nossa fé não pode mais estar pautada em coisas abstratas. Não podemos mais simplesmente naturalizar a injustiça que acontece no nosso país. E é de começar em nós. Temos que parar de raciocinar de maneira superficial e abstrata sobre até mesmo as pessoas que nos representam no nosso Congresso, nos nossos, nas nossas assembleias legislativas. Nem tudo pode ser responsabilidade nossa, mas começa em nós. Um exemplo, se perguntar para os irmãos aqui hoje, qual de nós lembramos o vereador que votamos? Algum de nós já teve a postura de escrever ao nosso vereador? Algum de nós já se lembra qual foi o deputado estadual que votou? Temos o costume de entrar em contato com essas pessoas. Nós naturalizamos a injustiça do nosso país, porque quantos de nós verdadeiramente fiscalizamos as coisas que acontecem? Eu falo para os irmãos, eu tenho me sentido muito constrangido, tenho falado a amigos próximos, porque hoje eu estou morando sozinho na casa da minha irmã, é uma casa muito pequena, mas eu fico constrangido ao passar na rua e ver, às vezes, uma família inteira, conforme ficou ali do lado de fora da vila onde eu moro, uma senhora, um senhor e uma criança. O meu
desejo é colocar aquelas pessoas para dentro e a gente fica neste limite de até onde podemos ir, porque a maldade no mundo está de tal forma que a gente não sabe nem se a gente pode ser bom. Então, cabe a nós o quê? Cabe a nós verdadeiramente compreendermos que sermos bons samaritanos não é somente na ação. O que Jesus quer de nós, olha, aprendemos a ser responsável pelas ações que tomamos. Sabe? Temos caráter de cobrar os nossos líderes para que eles façam as ações e corrijam as injustiças. Porque, meus irmãos, há muitos programas no nosso país. Bons programas. Sabe? Eu sempre questionava aos irmãos da igreja que eu frequentava, quando saíam para distribuir quentinhas, uma vez eu virei e falei assim para eles, tá, e se a pessoa não quiser comida? Porque, pasmem, ao morador de rua hoje não falta comida, meus irmãos. Por incrível que pareça. Andando pelas ruas, a gente vai se deparar com várias pessoas na rua, mas elas conseguem comida, porque, graças a Deus, tem várias pessoas, várias igrejas, várias comunidades, vários centros espíritas que saem distribuindo comida de domingo a domingo. De domingo a domingo. Então, o problema ali não é alimento. O problema ali é social. Às vezes, essas pessoas, por falta de orientação, não conseguem ter acesso a uma assistência que o governo mesmo dá. Então, como é que nós podemos ser bons samaritanos? É criar estruturas, abrir portas, reivindicar dos nossos políticos, que são nossos representantes, porque nós os colocamos lá, e fazer com que sejamos bons samaritanos, cobrando que as ações aconteçam. Então, o amor como pilar de sustentação tem que mudar a nossa forma de olhar o mundo. Porque amar ao próximo não é só eu tirar R$ 1 da carteira e dar para aquele que tem necessidade. Amar ao próximo é tomar aquela pessoa pela mão e ajudar ela a conquistar os direitos dela. E parar de ser mesquinhos e arrogantes e do alto do nosso conforto, do nosso sofá, do nosso ar-condicionado, falar que aquela pessoa é uma vagabunda que não quer nada. Meus irmãos, é muito fácil para nós sermos julgadores e achar que as pessoas se acomodaram quando nós não vivemos a realidade dela. Quantas pessoas, às vezes, são engolidas pela dor, pelo sofrimento e se sentem incapazes de até mesmo levantar para beber um copo d'água. É disso que Jesus está falando. Mudança de mente. Ter o amor como fonte, como pressuposto, como pilar de sustentação, como lente que olha o mundo. Porque não adianta falarmos que temos fé, eu creio em Jesus, e boto a Bíblia, vou na igreja, tudo muito bonitinho. Não à toa que o livro de Tiago não foi rejeitado, né, pelos reformadores da igreja. Porque Tiago fala isso, né? É muito bonita a fé de vocês, essa fé teórica, essa fé institucionalizada, muito bonitinha. Mas uma fé que não produz, que não tem obras, é uma fé morta. É como Jesus fala para aqueles discípulos, caminhando com os discípulos, quando vem a videira sem fruto. Bonito. Muito bonito, nos tornarmos sepulcros caiados. Muito bonitinho, né? Tudo branquinho. Mas por dentro de nós exalamos uma podridão absurda. Jesus está nos convidando nessa caminhada que estamos fazendo, interpretando esse
lindo texto desses mandamentos que, conforme ele mesmo fala, resume todas as leis e os profetas, para que nós baixemos a guarda, derramemos o coração diante do altar do Senhor e passemos a amar como Jesus nos ama, amar ao outro como o Senhor nos ama, amar ao próximo como Jesus nos ama. É que a lente que enxerga o mundo seja uma lente banhada com o amor de Deus e ungido com a ação do Espírito Santo. Só assim, meus irmãos, viveremos um amor que é inseparável, trazendo o céu para a terra. Só assim deixaremos de viver um amor teórico e passaremos a viver um amor prático, porque todas as ações do nosso cotidiano serão recheadas e plenas desse amor vivo de Deus. E só assim, meus irmãos, tendo o amor como pilar, como rocha fundamental da nossa fé, passaremos a ser agentes de graça, misericórdia e justiça nesse mundo. Não porque somos justos, mas porque servimos a um Cristo que nos justifica todos os dias. Meus irmãos, eu quero concluir a minha palavra lembrando a vocês, todos nós somos valorosos aos olhos de Deus, pois fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então, olhe para o seu próximo, olhe para o seu irmão, olhe para aquele que você não conhece, como se você estivesse olhando a mais linda criatura de Deus, porque ele é a imagem e semelhança do seu Pai. Todos nós, meus irmãos, precisamos de um Salvador. Paulo nos fala lá em Romanos 3, 23 e 24, que somos pecadores e precisamos de um Deus que nos salve. Porque sem Jesus, nós estamos longe, longe do reino. Que nós possamos deixar de ser arrogantes, meus irmãos. E aceitemos esse convite que o Senhor nos faz, de nos rendermos ao seu amor, de nos rendermos à sua graça. Essa graça que transforma histórias. Que lembremos que Cristo não morreu só por mim, e nem só por você, meu amado e minha amada irmã. Cristo morreu por todos. Então, eu gostaria que nesse momento, minha irmã, meu irmão, onde quer que essa palavra tenha encontrado você, onde quer que essas poucas palavras penetrem no teu coração e que encontrem terreno fértil, que você se renda a esse convite que Jesus está fazendo. Que você coloque a sua vida neste Cristo que reconstrói a história. Nesse Cristo que abre portas. Neste Cristo que derrama bênçãos. Coloque a sua vida nas mãos desse Cristo que perdoa passados e constrói futuros. Que você, meu amado e minha amada irmã, possa, nesse momento, ser tocado pelo Espírito Santo. E que você se renda a este amor,
a este amor perfeito que vem dos tronos de Deus. Nós nos vemos em agosto, no último trecho dessa mensagem, onde vou falar sobre amar a si mesmo. Até lá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos vocês, agora e até a hora que Ele voltar para nós.